Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então, né, ao nosso estudo sobre lógica. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre argumentos e inferências, tá? O que são essas duas coisas, né? Então esse é o principal objetivo dessa aula. A aula vai estar dividida em duas partes. Essa aqui é a primeira parte da aula, tá? Que nós vamos estabelecer uma série de nomenclaturas e uma série de notações. Os exemplos, para o que nós vamos falar aqui, virão na segunda parte dessa aula, beleza? Aí você fala assim, vou pular direto para os exemplos. Pode pular direto para os exemplos, você não vai entender nada do que eu estou falando lá. Tá? Então, por quê? Porque as nomenclaturas que nós vamos estabelecer aqui, nomenclaturas, estrutura, o que é isso, o que é aquilo, sabe? A linguagem, digamos assim, de argumentos e inferências, isso vai ser estabelecido nesse vídeo aqui. Então, em vídeos futuros, volta e meia eu vou falar, lembra daquele vídeo lá? Então, etc. Tá? Então, por causa disso, esse vídeo aqui, ele tem a sua importância, né? Basicamente, nós vamos dar as bases para inferências lógicas e para argumentos. Basicamente é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Se você procurar no dicionário, lá vai estar escrito o seguinte, que inferência é um processo intelectual pelo qual é possível se chegar a uma conclusão a partir de informações ou proposições verdadeiras. Então é o seguinte, o que é inferência no frigir dos ovos? É aquilo que nós fizemos ou que nós fazemos cotidianamente a partir de informações que nós recebemos de alguma fonte. E é isso também que o computador faz, né? Ele recebe uma certa quantidade de informações, ele processa essas informações e ele nos dá algum tipo de conclusão, tá certo? Então, basicamente, isso é o que a gente chama de inferência, né? Como eu já tinha dito, nós sempre estamos, no nosso cotidiano, sempre estamos tirando conclusões a partir de informações que alguém nos fornece, tá certo? Vamos a duas situações bem simples, extremamente corriqueiras, que você fala assim, olha, mas elas são óbvias, essas duas situações. Tá? Mas nós vamos ver como que uma situação do dia a dia, como que essas informações, essa situação, desculpa, como que você formaliza ela do ponto de vista lógico. Tá? Então vamos lá. Primeira situação, alguém diz assim para você, Gustavo ficou molhado porque caiu no lago. O que você lê essa frase assim, né? E aí você na sua cabeça, você não sabe o que está acontecendo. Né? Você só sabe, olha, existe um cara chamado Gustavo, né? Esse sujeito caiu no lago e, portanto, ele se molhou. É isso que a sua cabeça faz. Aparentemente. Aparentemente é isso que a sua cabeça faz. Mas, na verdade, o que seu cérebro faz, ou o que um computador faria, é o seguinte: ele traduz essa frase, Gustavo ficou molhado porque caiu no lago, ele pega essa informação, como é que ele processa? Como é que se dá o processamento dessa informação? Ela se dá assim, olha só. Primeiro, se Gustavo cair no lago, então ficará molhado. Gustavo caiu no lago. Conclusão, Gustavo ficou molhado. É isso que acontece no seu cérebro, ou é isso que acontece com um computador, né? Quando ele recebe a informação. Gustavo ficou molhado porque caiu no lago. Isso é uma inferência. Né? Percebe? Processo intelectual que você tira uma conclusão a partir de algumas proposições verdadeiras. Tá? Observe essa primeira proposição aqui. Se Gustavo cair no lago, então ficará molhado. Essa é uma proposição. A outra, Gustavo caiu no lago. E aí você tira, a partir dessas duas informações que você considera como sendo verdadeiras, você tira uma nova informação, que ela continua sendo verdadeira. Qual que é? Gustavo ficou molhado. Tá? Se nós admitirmos que essas duas informações aqui são verdadeiras, se elas são verdadeiras, uma porque essa primeira informação aqui, ó, cair no lago, então fica molhado,
Isso você tira isso por experiência. Né? A partir de experimentos, você tira essa conclusão e você diz, não, isso de fato acontece, isso de fato é a verdade. A segunda, ela é uma informação verdadeira porque alguém nos disse ela. Alguém nos disse, olha, o Gustavo caiu no lago. Ela foi nos dita. Esse argumento, esse raciocínio que nós fizemos, observe que ele pode ser completamente abstraído. Ele pode ser abstraído da seguinte forma. Ó, primeiro, lembra? Se Gustavo caiu no lago, então ficará molhado. Isso é uma condicional, do tipo P condiciona Q. A segunda informação, Gustavo caiu no lago. Então essa é uma premissa P. E aí você tem a conclusão Q. O que é Q? O que é P? P é Gustavo caiu no lago. O que é Q? Q significa Gustavo ficou molhado. Então, se Gustavo cair no lago, então ficará molhado. Opa, Gustavo caiu no lago. Conclusão, Gustavo ficou molhado. Tá? Observe que essas duas proposições, P condiciona Q e P, elas são verdadeiras. Lembra que eu falei para vocês? A primeira é por experiência. Né? Se alguém cai no lago, então essa pessoa fica molhada. A segunda informação, Gustavo caiu no lago, essa é uma informação que alguém nos deu. Como ela foi nos dada, nós vamos admitir ela como sendo verdadeira. Então, essas duas são verdadeiras. Tá? E lembra o seguinte, ó, se P condiciona Q e P, isso implica em quê? Isso implica em quê? De onde é que vem isso? Isso vem lá de modus ponens. Né? E aí nós obtemos que essa conclusão aqui, ó, que Gustavo ficou molhado, essa é uma conclusão verdadeira. Observe o seguinte, que o nosso raciocínio, essa estrutura de raciocínio, ela é legítima. Por quê? Porque nós não passamos de informações verdadeiras para uma informação ou para uma conclusão que eventualmente poderia ser falsa. Né? Nós não fizemos isso. Né? Nós não passamos de coisas verdadeiras para uma coisa falsa. Né? De fato, se alguém caiu no lago, então fica molhado, e alguém diz, olha, Gustavo caiu no lago, né? Por modus ponens, como modus ponens é verdadeiro, então você pode chegar e concluir, não, de fato, o Gustavo ficou molhado. Tá certo? Vamos imaginar agora uma segunda situação. Um tal de Jorge, ele é conhecido no seu ambiente escolar, no seu ambiente de amizades, por sempre cumprir as promessas que ele faz. Ele sempre cumpre promessa. Ele é um exímio cumpridor de promessa. Ao contrário de alguns políticos que nós conhecemos. Mas o Gustavo não. Desculpa, o Jorge não. O Jorge, ele de fato, ele cumpre promessas. E ele prometeu o seguinte: se eu passar em matemática discreta, então eu pagaria um churrasco. Chegou no final do ano, o Jorge passou em matemática discreta. O que você pode concluir? Isso, que ele pagou um churrasco. Certo? Por quê? Por que nós podemos concluir isso? Primeiro, olha como é que nós estruturamos o nosso raciocínio. Ele pode ser feito assim, ó. Se Jorge passar em matemática discreta, então Jorge pagará um churrasco. E aí nós temos uma informação adicional. Jorge passou em matemática discreta. E aí nós podemos concluir que o Jorge passou e o Jorge pagou um churrasco. Né? De novo, esse raciocínio que nós escrevemos aqui, desse jeito, observe que isso aqui fica parecendo que nós estamos fazendo contas. Lembra? Você fazia contas você colocava um número, colocava outro número, aí você multiplicava, ou subtraía, ou somava, etc. E colocava um traço e aí fazia as coisas embaixo do traço. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos agora fazendo cálculos em lógica. Nós estamos fazendo cálculo com proposições. Lá, nós fazíamos cálculos com números. Aqui, nós vamos fazer cálculos com proposições. E por isso, nós vamos pegar esse nosso raciocínio, esse daqui, e nós vamos traduzir ele de uma forma abstrata. Como que nós podemos abstrair isso? Desse jeito. Se P, P condiciona Q, P, conclusão Q. Quem é P? Jorge passa em matemática discreta. Quem é Q? Jorge pagará um churrasco. Né? Então você tem aí, se P, então Q, que é a condicional, e mais a informação P. Você tem duas proposições aqui que são verdadeiras.
Se essas duas são verdadeiras, nós podemos concluir que. Por quê? De novo, por modus ponens, né? Que nós já vimos em vídeos anteriores. Tá certo? E aí nós podemos concluir, não, de fato, que é verdadeiro. Então, de fato, chegou no final do ano e ele pagou o nosso churrasco. De novo, o nosso raciocínio é legítimo, porque nós não passamos de informações verdadeiras para informações ou para conclusões que eventualmente podem ser falsas. Nós passamos de coisas verdadeiras para coisas verdadeiras. Então, o que vem a ser a dedução? A dedução, o objetivo dela é assegurar a verdade da conclusão quando nós partimos de informações verdadeiras. Ela nos garante que a verdade foi preservada. Quando você passa de informações, quando você faz aqui, ó, essa passagem de informações verdadeiras para uma conclusão, a dedução, ela nos diz, olha, a verdade não se perdeu ao passar pelo traço, tá certo? De um modo geral, naquilo que nós baseamos o nosso raciocínio, ou naquilo que nós baseamos a nossa inferência, aquelas proposições que nós assumimos como serem verdadeiras, isso a gente chama de premissas ou hipóteses. Então, aquilo que você admite como sendo verdadeiro, para tirar conclusões que acabam sendo verdadeiras, essas coisas você chama elas de premissas ou hipóteses. O ponto de chegada, ou seja, aquilo que nós concluímos, isso é a nossa tese, ou então a nossa conclusão. A junção, a coleção das premissas com a conclusão, isso é o argumento. Então você tem lá um monte de premissas e você tem uma conclusão. Quando você junta tudo, as premissas junto com a conclusão, esse pacote todo é o que a gente chama de argumento. Quem pretende validar o argumento é a dedução. Tá certo? Então essas nomenclaturas que eu estou utilizando aqui, que eu estou introduzindo aqui, essas nós vamos utilizar daqui para frente. Premissas, hipóteses, conclusão, tese, argumento, inferência, dedução. Todas essas palavras que estão definidas até o momento, nós vamos utilizar daqui para frente. Tá? Nós vamos adotar uma forma padronizada de escrever os nossos argumentos. Se nós colocarmos nós vamos colocar as premissas, seja elas quantas forem, nós vamos colocar elas ordenadamente acima de um traço. A conclusão, nós vamos colocar ela abaixo do traço. E assim, o nosso argumento, nós sempre não, mas na maioria das vezes nós vamos escrever assim. Aqui você coloca a primeira premissa, embaixo a segunda premissa, etc. Até a enésima premissa. Põe um traço e embaixo a conclusão. Que é mais ou menos o que você faz quando você está fazendo, por exemplo, uma soma de vários números inteiros. Então você tem lá vários números, e você quer somar todos eles. O que você faz? Você coloca um embaixo do outro, coloca um traço e começa a fazer as contas. Não é assim que você faz? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Nós vamos manter esse padrão. Tá certo? É como se nós estivéssemos voltando agora para a nossa quinta série, só que agora não estamos fazendo mais cálculos com números. Nós vamos fazer cálculos com premissas. Tá certo? Outra forma de você escrever isso é assim. Coloca as premissas aqui na horizontal. Tá? Usa esse símbolozinho aqui e aqui o quê? Lá quando você vai fazer contas, você não precisa colocar um número embaixo do outro. Você pode colocar um embaixo do outro. Você pode colocar um do lado do outro, né? E aí você coloca lá a operação que você está utilizando, no caso, vamos dizer, adição. Você coloca primeiro número mais, segundo número mais, terceiro número, etc. Igual, e aí você coloca lá no final a conclusão. Aqui, esses P1, P2, Pn, eles representam os números que vocês estão somando. Essas vírgulas aqui, elas significam o quê? Elas significam que você tem a premissa 1, e a premissa 2, e a premissa 3, todas elas verdadeiras. Tá certo? Esse símbolo aqui, ó, ele substitui o igual. As vírgulas, elas substituem o mais, o vezes, etc., que você usa lá em números. E esse que aqui é o resultado final do seu cálculo. Tá certo? Então, a nossa estrutura, a estrutura de argumentação, ou vai ser desse jeito aqui, ou vai ser desse jeito aqui de baixo. Tudo bem? Eu gosto muito desse daqui, porque ele fica muito evidente. Tá? Você vai ver meus exemplos. Tá? Quais são as maneiras de se ler um argumento? Observe, aqui nós temos um argumento, né? Nós temos uma série de premissas e uma conclusão. Então, a junção das premissas com a conclusão é o que a gente chama de argumento. Como é que você lê um argumento? P1, P2, Pn implicam em que? Ou seja, acarretam em que? Tem por consequência que? Né? Que é a consequência de P1, P2, Pn? Que se deduz a partir de P1, P2 até Pn. Ou
que infere-se de P1, P2, Pn. Então, essas são 4 formas, 4 maneiras de você ler um argumento. Beleza? E aí vem a definição. Quando que um argumento é válido? Nós precisamos dizer, agora que nós sabemos estruturar um argumento, nós temos que dizer quando que um argumento é válido. Isso eu preciso dizer para o computador, por exemplo, ou para as nossas crianças, né? Quando que um argumento é válido. Então, quando que este argumento aqui ele é válido? Esse argumento é válido quando essa implicação aqui acontece. Quando P1, EP2, EP3, etc., EPN implicam em quê? Então, observe, aqui no lado esquerdo, você tem, eventualmente, você tem uma gama grande de premissas. Premissas são proposições aceitas como verdadeiras, todas elas conectadas pelo E. Se você tem coisas verdadeiras conectadas todas elas pelo conectivo E, né, pela conjunção, o lado esquerdo vira uma verdade. E aí nós temos que ver se isso implica de fato na proposição Q. Certo? Dizer que isso daqui implica em Q significa dizer que essa condicional aqui é uma tautologia. Então, qual é uma forma de se ver? Qual é a forma de se ver que um argumento é válido? Você constrói a condicional associada, essa condicional aqui, e você verifica se ela é uma tautologia. Tá certo? Nas situações 1 e 2 que nós vimos anteriormente, os nossos argumentos são válidos. Por quê? Porque isso daqui, P condiciona Q, e P realmente implica em Q. Isso vem do modus ponens. Essa condicional aqui, P condiciona Q, e P condiciona Q, isso é uma tautologia. Nós já vimos isso. Então, P condiciona Q e P implica em Q. Né? Modus ponens. Tá? Então, esse argumento, que nós vimos o que significa um argumento ser válido. Então, um argumento desse tipo aqui, ele é válido se essa implicação aqui acontece, ou equivalentemente, quando essa condicional aqui for uma tautologia. E quando que ele é inválido? O argumento ele é inválido se as premissas são verdadeiras e a conclusão for uma proposição falsa. Aí você tem um argumento inválido. Sei lá, você tem lá várias premissas, você sabe, de alguma forma, você sabe que elas são todas verdadeiras, e a conclusão que se chega é uma coisa falsa. Então, o seu argumento não é bom. Como que você... A lógica não permite que você saia de coisas verdadeiras e chegue em coisas falsas. Até permite, mas o que você está fazendo é inválido. Certo? O argumento inválido, ele é chamado de sofismo ou então falácia, né? De um argumento, você sempre pode determinar essa condicional aqui, e essa condicional, então, ela é chamada de condicional associada ao argumento. Tá certo? Então, qual seria um método eficiente para você determinar a validade de um argumento? Você faz a tabela verdade. Você faz a tabela verdade da condicional associada. Se a tabela verdade da condicional associada der uma tautologia, pronto, seu argumento é válido. Se não der tautologia, o seu argumento não é válido. Isso só tem um pequeno problema. Isso é muito difícil e trabalhoso. Por quê? Porque a maioria dos argumentos que nós vamos estudar, eles são com várias premissas. Né? Eles são com 5, 6, 7 premissas. E aí, quando você tem uma quantidade grande de premissas, a sua tabela verdade fica gigante. Né? Se você tem 3 premissas, a sua tabela verdade tem pelo menos 8 linhas. Se o seu argumento tem 4 premissas, isso já passa para 16 linhas. Se tiver 5, então são 32 linhas. E aí você fica meio doido. Né? Fazer essas tabelas verdades pode ser uma coisa muito custosa. E é por isso que nós precisamos de um método mais eficiente, para que a gente deduza, ou então para que a gente valide um argumento. Validar ou não um argumento. Beleza? E é isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos nos perguntar assim, tá, mas o que nós vamos utilizar, sem ser tabelas verdades, para validar o nosso argumento? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo.
que vai ser o encerramento dessa aula. Observe que essa aula aqui ela foi bastante rápida, ela foi bastante, na minha opinião, ela é bastante densa. Eu sugiro a você que você, cara, veja ela de novo, tá? Por quê? Porque surgiram muitas palavras novas e sem exemplos você pode ficar meio atordoado. Então, ou assiste de novo, ou então vai lá ver os exemplos para ver como que nós vamos fazer para validar um argumento sem passar por tabelas verdades. Observe que um argumento é válido quando a sua condicional associada for uma tautologia, ou então quando a implicação associada a ela for uma implicação verdadeira. Certo? É basicamente isso. Só que como fazer isso? Bom, isso no próximo vídeo. Então, deixa eu parar de falar aqui. Um abraço a todos e espero que vocês me vejam então no próximo vídeo.